A partir de agora, a Rede Seridó Paraíba coloca toda a microrregião do Seridó paraibano em sintonia com a notícia e a credibilidade no seu rádio. Rede Seridó Paraíba, muito mais que um programa de rádio, é opinião, informação, é notícia em contato direto com você, ouvinte da Rádio Boa Esperança FM. No ar, Rede Seridó Paraíba. Olá para você que acompanha a partir de agora o Rede Seridó Paraíba. Estes são os principais destaques desse 3 de julho de 2023. Animais de porte médio ou grande abandonados em Lucena, na Paraíba, serão leiloados ou abatidos. O prefeito de Lucena, na Paraíba, exonera comissionados e corta salário de secretários por 3 meses. Estado da Paraíba é condenado por erro com vítima de Covid-19. Inscrições para a lista de espera do SISU terminam na terça-feira. Por unanimidade, STF valida o uso de colaboração premiada em ações de improbidade. Você está ouvindo Rede Seridó Paraíba. A previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, é de máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. O clima está parcialmente nublado em Pedra Lavrada. Hoje, dia 3 de julho de 2023, é Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial e também é dia de São Tomé. Olá para você que está na sintonia da Rádio Boa Esperança FM, começando mais uma edição do Rede Seridó Paraíba. Estamos de volta. A gente começa trazendo informações sobre a cidade de Lucena. Animais de médio e grande porte do município de Lucena que forem abandonados por seus donos poderão ser leiloados ou mesmo abatidos pela Prefeitura Municipal de Lucena. A medida definida por decreto vale a partir do último sábado, dia 1º, e abrange animais como suínos, caprinos, ovinos, bovinos e equinos. A regra é para animais que forem encontrados nas vias públicas da cidade e que não sejam resgatados pelos proprietários dentro de um prazo de 10 dias. O decreto é assinado pelo prefeito Léo Bandeira. O decreto explica que, passado 10 dias de custódia, haverá leilão dos animais durante o período de 2 dias. Caso não apareçam interessados na compra, os animais passarão por análise veterinária de condições de consumo. O abate será para distribuir a carne de forma gratuita para o consumo humano. Ela será doada para escolas municipais e também entidades filantrópicas conveniadas do município. Eventuais situações não previstas pelo decreto serão decididas pela Vigilância Sanitária Municipal de Lucena. Em caso de animais que não estejam com boas condições de saúde e que não estejam aptos para o consumo humano, esses serão sacrificados e destinados para os locais adequados. O mesmo destino terá os cavalos apreendidos em más condições de saúde. Os sãos passarão por leilão. De acordo com o prefeito, entre as justificativas para a medida estão o crescente número de animais soltos ou abandonados nas vias públicas e logradouros públicos do município, bem como os inúmeros transtornos causados, incluindo acidentes graves com vítimas. A prefeitura afirmou que assinou o termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público Estadual para fazer cumprir os procedimentos de apreensões de animais de grande e médio porte nas vias públicas. Não estão inclusos nas normas animais de pequeno porte, tais como cachorros e gatos. Para o cumprimento do regulamento, a Prefeitura Municipal de Lucena vai contratar uma empresa especializada na prestação desse tipo de serviço, que atuará em conjunto com as Secretarias de Saúde, Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente. A Prefeitura também atualizou valores das multas por animal apreendidos. Os proprietários terão 10 dias para resgatar o animal antes dele ir para leilão ou possível abate. A multa para animais de grande porte é de R$ 20 por dia apreendido e a multa para animais de médio porte é de R$ 10 por dia. Ainda sobre Lucena, alegando crise e fatura com diminuição de repasses do Fundo de Participação dos Municípios da Paraíba, o prefeito de Lucena, Léo Bandeira, exonerou todos os cargos comissionados e prestadores, além de cortar salários de secretários em 20% durante 3 meses. A título de exemplo, no mês de junho,
sofreu redução de 7,49% em relação ao mesmo mês do ano de 2022. Afirmou em decreto publicado na última sexta-feira, dia 30, afirma que é preciso estabelecer metas e rotinas eficazes na otimização do gasto público e no enfrentamento do cenário fiscal adverso e cortar gastos com pessoal após sinalização do TCE e do Ministério Público Eleitoral. Fica, a partir desta data, rescindido todo e qualquer contrato por excepcional interesse público firmado pela administração municipal, incluindo todos os órgãos e entidades da administração direta, indireta e autárquicas do Poder Executivo Municipal de Lucena PB, diz o decreto. Em nota, o prefeito diz que os secretários vão doar voluntariamente parte de seus vencimentos aos cofres públicos. Abre aspas, os secretários municipais, no exercício dos seus munos públicos de melhor atender a população, informam, resolvem voluntariamente acordar que todos os secretários, por unanimidade, doarão o valor correspondente a 20% dos respectivos vencimentos aos cofres públicos pelo prazo de 3 meses para ajudar o município a atravessar esse momento difícil. Na certeza que brevemente tudo estará equilibrado e voltaremos a crescer em conjunto. Fecha aspas, diz a nota publicada no decreto. Bem, o gestor ele resolveu fazer aquela conhecida limpa, para depois recolocar os que realmente desejam na gestão. Mas se não for apenas para trocar mais do mesmo, e de fato para economizar, para gerar melhorias aí nos serviços, a atitude ela será muito bem vista. Talvez seja também uma necessidade após estourar o orçamento atual, já que acima do limite, como constatou alguns órgãos de controle. Essa é uma hipótese levantada lá na cidade, que a gente tem visto aí em muito dos que rola nas redes, e o método coloca todo mundo na mesma régua, é evitar desconforto com alguns apoiadores. É importante lembrar que a queda na arrecadação do FPM, que deve ser provocada pela diminuição de habitantes, comprovada no censo de 2022, não é imediata. Ela vai acontecer de maneira gradativa a partir de janeiro de 2024, com 10% ao ano. A cidade de Lucena, no entanto, não está na lista dos 14 municípios aí que podem perder recursos, segundo a FAMUP, que é a Federação das Associações dos Municípios aqui da Paraíba, a partir do ano que vem. Se brincar, é provável que lá tenha um processo seletivo. Vai saber. Olha, o Tribunal de Justiça da Paraíba manteve uma condenação contra o Estado da Paraíba por liberar o corpo de uma paciente que morreu vítima de Covid-19 para a família errada. Os parentes devem ser indenizados por danos morais em R$30 mil. A decisão foi expedida pela segunda Câmara Civil, que teve como relator o juiz Inácio Jário. De acordo com o processo, a administração do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, sem autorização ou conhecimento da mãe e irmãos da vítima, liberou a saída do corpo por outra pessoa. A mulher foi enterrada em Santa Rita, na Grande João Pessoa, e muitas horas depois foi identificada para ser desenterrado e devolvido à família para o correto sepultamento. Nos autos, o Estado da Paraíba alegou que o equívoco ocorreu em razão do período crítico vivido durante a pandemia. Abre aspas, sendo caracterizado como um grave dissabor, não se configurando como um dano moral, fecha aspas. O relator do processo entendeu que a troca de corpos e a liberação de corpo para sepultamento por pessoas não autorizadas e sem o conhecimento da família próxima, mesmo durante a pandemia, é um ato ilícito e gera dano moral indenizável. Apesar de manter a condenação, o relator atendeu parcialmente o recurso e reduziu o valor da indenização de R$50 mil para R$30 mil. Da decisão cabe recurso. De acordo com o procurador do Estado da Paraíba, Fábio Andrade, a decisão deve ser analisada quando forem notificados. Os candidatos que forem selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do segundo semestre de 2023, têm até amanhã, dia 4, para manifestar interesse em participar da lista de espera. O prazo para inscrição começou na última terça-feira, dia 27, e deve ser feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos que estiverem na lista de espera para matrícula serão convocados pelas próprias instituições a partir do dia 10 de julho. Portanto, o estudante interessado deve se informar junto à instituição para a qual está inscrito. O dia 4 de julho também é a data final para que os estudantes se matriculem nas instituições de ensino para os quais foram selecionados. O prazo começou na quinta-feira, dia 29.
e os candidatos devem verificar os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em edital próprio. O MEC divulgou o resultado da chamada única do SISU no dia 27 de junho no portal do SISU. Ao todo, a segunda edição de 2023 do programa teve 305.797 inscritos. Agora vamos falar sobre rede social. Os usuários do Twitter passarão a ter um limite diário de leitura. O anúncio foi feito neste último sábado, dia 1º, pelo dono da rede social, que é o Elon Musk. Segundo ele, a medida é temporária e foi tomada, abre aspas, para lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema, fecha aspas, comunicou ele em um post no Twitter. As contas verificadas, que são aquelas com selo azul, que você já deve ter notado, né, passaram a ter o limite de leitura de 6.000 publicações por dia. Já aquelas não verificadas passam a ter o limite de 600 posts por dia. As novas contas não verificadas têm um limite ainda menor, 300 publicações por dia. 2 horas depois de fazer a publicação, Musk anunciou que os limites irão aumentar em breve. As contas verificadas poderão acessar até 8.000 publicações por dia e as não verificadas 800 e as novas não verificadas 400. Muitos usuários reclamaram da mudança e disseram que terão que buscar outras redes sociais. Muitos postaram que atingiram o limite e receberam a mensagem que não poderiam mais acessar as publicações. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que é válido o uso de colaboração premiada nas ações apresentadas pelo Ministério Público para investigar atos de improbidade administrativa. O julgamento virtual terminou na última sexta-feira, dia 30. Na segunda-feira passada, dia 26, a Corte já tinha alcançado a maioria nesse sentido. O tema tem repercussão geral, ou seja, a decisão terá de ser aplicada em casos semelhantes em instâncias judiciais inferiores. A colaboração premiada é um meio de obtenção de provas, também conhecida como delação premiada. O acordo permite que o Ministério Público, com o aval da Justiça, ele conceda a infratores a possibilidade de reduzir as punições por suas irregularidades, desde que eles se disponham a cooperar com os investigadores, fornecendo dados que ajudem a elucidar o delito. Inicialmente, o Instituto foi previsto na lei de organizações criminosas, ou seja, era usado para o combate a estes crimes. Agora, poderá ser usado também nas ações de improbidade no âmbito civil. Este tipo de processo é usado para combater irregularidades no poder público que podem levar, por exemplo, a enriquecimento ilícito e lesão aos cofres públicos. Todos os ministros acompanharam o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que estabeleceu algumas balizas aí para o uso da colaboração premiada nessas situações. Então, o acordo a ser firmado pelo MP deve ser remetido ao juiz para análise, de seus detalhes. Caberá ao magistrado validar o documento, verificar se o acerto foi feito dentro da lei e se o delator o fez por sua vontade. Não será possível iniciar uma ação por ato de improbidade apenas com a palavra do colaborador, sem outras provas. Acordos já firmados pelo Ministério Público antes da decisão do Supremo ficam preservados desde que haja previsão de ressarcimento do dano, tenham sido homologados na Justiça e cumpridos pelo beneficiado. O caso concreto discutido pela Corte é do Paraná, uma ação de improbidade tendo como base as irregularidades de uma organização criminosa formada por agentes públicos da Receita Estadual que buscavam obter vantagens indevidas de empresários do setor cafeeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve seguir enfrentando frentes sucessivas de investigação e eventuais condenações, mesmo após se tornar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A decisão da Justiça Eleitoral foi tomada com base em uma representação que questionou a reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em 2022, na qual Bolsonaro mentiu sobre o sistema eleitoral. O TSE, além disso, decidiu enviar essa representação ao Tribunal de Contas da União, que é o TCU, e caberá ao órgão estabelecer uma multa a Bolsonaro, uma decisão de caráter administrativo. O TCU ele deve também, no entanto, abrir uma tomada de contas especial. Bolsonaro poderá se defender nesse processo, mas se for condenado, fica novamente inelegível por 8 anos. Os prazos correm simultaneamente, mas há uma diferença em relação à contagem desse tempo. Na decisão do TCE, os 8 anos são contados a partir de 2 de outubro de 2022, que é o primeiro turno das eleições. Ou seja, Bolsonaro seria considerado inelegível em 2030, porque a eleição deve ser em 6 de outubro. Em eventual decisão do TCU,
os 8 anos valem a partir da data do trânsito em julgado, que é o fim do prazo de recursos, o que levaria à inelegibilidade, para além de 2031. A previsão de inelegibilidade em tomadas de conta especial está prevista na linha G da Lei da Ficha Limpa, a mesma usada para condenar Bolsonaro no TSE. O texto diz que, abre aspas, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal a todos os condenados de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Fecha aspas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acredita que a votação da reforma tributária seja votada até a próxima sexta-feira, dia 7, na Casa. Demonstrando que tem pressa para a tramitação da matéria, o parlamentar antecipou para este domingo a reunião com líderes dos partidos para debater a reforma partidária e o arcabouço fiscal. A reunião é geralmente realizada na segunda ou na terça-feira. Os temas são os principais na agenda da Câmara para os próximos dias, antes do recesso parlamentar, que deve começar no dia 15 deste mês. O arcabouço fiscal, que é a nova regra para atrelar o crescimento das despesas do governo ao crescimento das receitas, já foi aprovado uma primeira vez pela Câmara, mas, na sequência, ao tramitar no Senado, foi aprovado com modificações, o que, pela lei, faz o texto voltar para análise dos deputados. A reforma tributária, por sua vez, ainda não foi aprovada nem pela Câmara, nem pelo Senado. O texto do relator na Câmara, que é o paraibano Agnaldo Ribeiro, foi apresentado há 15 dias. O governador João Azevedo vai à China no dia 13 de julho para uma agenda administrativa que terá duração de 11 dias. Com isso, quem assume o governo pela primeira vez é o vice-governador Lucas Ribeiro, do PP. No país asiático, o Azevedo vai discutir investimentos voltados para a Paraíba, a exemplo do telescópio Bingo no sertão paraibano. Agora é o momento de conversarmos a respeito de concurso público. A Paraíba tem 5 editais de concursos públicos e seleção abertos com vagas no estado de 2 a 9 de julho. São 770 oportunidades em áreas diferentes. A gente tem a seleção para professor formador da UEPB, com 21 vagas, mais 19 CR. Temos de nível superior, remuneração de R$ 1.850 e o prazo de inscrição vai até o dia 21 de julho. Também tem o edital do concurso da Prefeitura de Cachoeira dos Índios. São 259 vagas, nível fundamental, médio e superior, salários de R$ 1.320, salário mínimo, até entre ali R$ 3.978,50. As inscrições vão até hoje, viu? E você pode fazer no site da organizadora do concurso. Também tem o edital aberto do concurso da Prefeitura de Imaculada. São 58 vagas no total, com 3 vagas para portadores de necessidades especiais. O nível fundamental, técnico e superior, salário de um salário mínimo até R$ 15.000. O prazo da inscrição é até o próximo dia 9 de julho. Você pode fazer também no site da organizadora do concurso. Tem também, para você que não sabe, concurso da Prefeitura de Barra de Santa Rosa, com 185 vagas. Esse é o mais próximo aqui da nossa querida terrinha, que tá bem legal para você fazer, certo? São 185 vagas com nível fundamental, médio e superior, salários variando de um salário mínimo até R$ 3.690,15. As inscrições elas acontecem até o próximo dia 20 de julho. E você pode fazer no site da organizadora do concurso. Você pode ver essa informação no site Rede Seridó Paraíba. Tá lá bem bacaninho para você acessar e ver o edital completo. Também tem o concurso da Prefeitura de Santa Rita com 235 vagas imediatas mais cadastro de reserva. O nível é médio, técnico e superior e as inscrições acontecem até o dia 25 de julho, no site da organizadora, com salários de R$ 1.353,24 a R$ 3.500. As provas acontecem no dia 3 de setembro. Você está ouvindo Rede Seridó Paraíba.
E esse foi o Rede Seridó Paraíba, com Anderson Elisiário, apresentado nesta segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. A você, o meu muito obrigado. Nos vemos em nosso próximo encontro. E não deixe de acessar redeseridorparaíba.pb.com.br e também nos siga nas redes sociais. Deus te dê em dobro tudo que está me desejando e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Rede Seridó Paraíba. Opinião, informação e notícia em contato direto com você. Ouvinte da Rádio Boa Esperança FM.